O Senhor nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. O Senhor nos amou primeiro. A tua palavra diz: mas Deus prova o seu amor por nós, dando o seu Filho Jesus para morrer na cruz, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Eterno Rei. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado por ter pago o preço dos nossos pecados naquela cruz. Obrigado, meu Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Bendito e exaltado seja o teu santo nome pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Obrigado, Jesus. Tu és impressionante. Jesus, tu és tão admirável. Jesus, tu és insubstituível. Tu és o meu único e maior tesouro. Eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não há nada que eu mais queira além de ti. A minha esperança e confiança estão somente colocadas em ti. Oh Espírito Santo. Oh Jesus. Obrigado, meu Pai. Ora baba sondorobosha. Ricatalabashi. Libro Shandarabashi. Oh Deus. Obrigado, meu Pai. Sim, Deus. Sim. Ora bababaçu. Sim, Deus. Tu és tão bom, Senhor Jesus. Tu és tão bom, Senhor Jesus. Tua igreja canta, suas misericórdias não têm fim. A sua igreja exulta, em suas misericórdias não tem fim. Oh Deus, a sua igreja canta, suas misericórdias não têm fim. Oh Pai, a sua igreja exulta, em suas misericórdias que não tem fim. Tu és tão bom, Senhor Jesus. Sim, tu és, Senhor. Tu és tão bom, Senhor Jesus. Mais uma vez declaro: tu és tão bom. Tu és tão bom, Senhor Jesus. Só tu és, Senhor. Tu és tão bom, Senhor Jesus. Mais uma vez declare: tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom, Senhor. Todo tempo tu és, Senhor. Tu és tão bom, Senhor Jesus. A sua igreja canta, suas misericórdias não têm fim. A sua igreja exulta, em suas misericórdias. A sua igreja
Senhor Jesus. Vamos falar isso para Ele. Tu és tão bom, Senhor Jesus. Tu és tão bom, Jesus. Tu és tão bom, Senhor Jesus. Tu és tão bom, Senhor Jesus. A tua igreja canta suas misericórdias não. Oh, a sua igreja exulta em suas misericórdias que não. Oh, Pai, a sua igreja canta a sua igreja exulta em suas. Obrigado, Espírito Santo. Levanta suas mãos aí onde você está para Ele. Diga para Ele obrigado. Simplesmente obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado por te ter como nosso Pai, nosso Deus, nosso Redentor, nosso ajudador, nosso protetor, nosso guia. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Uma bênção estarmos aqui, amados. Estão todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Por favor, cumprimenta alguém que está ao seu lado. Diga que bênção tiver aqui nesta manhã. Faça isso para quem está à sua frente, à sua trás. Diga uau, que bênção tiver aqui nesta manhã. Louvado seja Deus. Muito obrigado, irmãos. Tomem os assentos. Obrigado, amados. Glória a Deus. Amém. Amada igreja, estão todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. É uma bênção muito grande ter vocês aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Temos aqui alguns anúncios, mas antes quero agradecer a Deus. Não pude estar aqui com os irmãos no domingo passado. Na verdade estava a fazer uma visita a uma das nossas igrejas, filhas, a igreja do Intac. Aleluia. Então, essa é uma agenda. Para quem não sabe, não só desempenho do pastorado local, amém, mas também tenho esse trabalho de fazer assistência às outras igrejas, amém. Então, domingo passado, estava numa das nossas igrejas, que é uma grande bênção, está a crescer bastante. E louvamos a Deus por isso, aleluia. O Senhor é muito, muito bom, amém. Graças a Deus está a fazer coisas muito lindas, muito grandes, aleluia. E eu acredito que na verdade estamos num novo tempo,
Aleluia. Algumas coisas ainda vão sair à luz, como diz a Bíblia. Amém? É verdade, porque o Senhor está a fazer tão grandes coisas em nome de Jesus. Isso tem sido bastante encorajador para nós. Amém? Mas louvo a Deus por vocês sempre firmes na presença do Senhor. Amém? Graças a Deus. E hoje estamos aqui juntos para uma jornada de fé. Amém? Então, dar bem-vindo a todos. Será que está aqui alguém? Você está aqui pela primeira vez? Se você está aqui pela primeira vez, podemos ver a sua mão. Temos uma mão aí, a outra lá, aqui no meio, do outro lado também. Uau, que grande bênção. A igreja feliz o que faz. Graças a Deus. Os irmãos que nos visitam pela primeira vez estão bem-vindos neste culto. No final do culto, pedimos um breve encontro com todos os irmãos que nos visitam pela primeira vez. Em nome de Jesus, o nosso secretário estará aqui em frente para receber os irmãos. Em nome de Jesus, a todos os irmãos. Só para uma breve conversa, amém? Graças a Deus. E temos os nossos cultos semanais. Quinta-feira, às 17h30, o culto das mulheres. E uma grande bênção, todas as mulheres são convidadas a participar desse culto, onde Deus fala de uma forma muito especial para as mulheres. Amém? E sexta-feira temos culto dos vencedores a partir das 18 horas. É um culto dedicado à oração. Encorajamos a igreja a participar nesse culto. Muitas pessoas querem ver coisas acontecer ou a mudar na vida deles, mas eles deixam de lado uma chave importante que é a oração. Então, se você quer ver coisas acontecer e mudar na sua vida, junte-se a nós no culto dos vencedores para orar às 18 horas, sexta-feira. Amém? Então, temos aos sábados o culto de jovens às 16 horas. E o culto de geração da graça vai retomar. Em nome de Jesus, amém? Uma grande bênção. Dizer que o culto dos jovens começa às 16 horas. Uma grande bênção. Domingo, o nosso culto de celebração às 9 horas. Então, esse é o curso normal dos nossos cultos. Em nome de Jesus. Aleluia. Dizer que no dia 7 de março, isso é próximo sábado, teremos o seminário das mulheres sobre gestão financeira. Um seminário que tem como objetivo ensinar, capacitar as mulheres como fazer gestão daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Às vezes as pessoas, quando ouvem assuntos como esse, pensam que não são do interesse de Deus. É do interesse de Deus, sim. Jesus, quando multiplicou pães, disse para os seus discípulos: recolham tudo que restou, para que nada se desperdice. Então, tudo que Deus coloca nas nossas mãos, Ele quer que nós saibamos usar. Você pode receber
muito dinheiro, wena u nga hola a mali yinyingi mas se não saber usar, kambe loko u nga tivi ku yi khoma kahle pode viver prejuízos. wena u nga hanya minchumu yi nga Então Deus se importa com isso. Xikwembu wa É khatariseka por isso que Ele mesmo é que abre porta para nos abençoar. i hikwalaho yena a pfulaka nyangwa ku va hi Então, katekisa você que é mulher, wena u nga wansati por favor, não perca. na ku tsatsiha u nga sali Esse ndzhaku seminário vai acontecer a partir das 10 horas. a seminari yi ta encike kusuka ka nkarhi wa 10 horas Amém? 10 horas. nkarhi wa 10 horas Não percam, mulheres. u nga sali ndzhaku Amém? Vai ser uma grande bênção. a ta ve nkateko u kulukumba swinene Amém? Diga comigo 10 horas. Mulheres, digam 10 horas. É, vai ser uma grande bênção. Amém? Não percam essa maravilhosa oportunidade. u nga luzeni khambi lelikulu Aleluia. Tem uma retificação de hora. Isso, enquanto Ok, enquanto atualiza-se aí a hora, vamos dar seguimento, depois voltamos para este assunto. Dia 3 de abril, hi siku la 3 ka n'hweti ya abril aleluia. Então, graças a Deus, hi khensa Xikwembu já atualizaram aqui a hora. a nkarhi se wu Então, esse seminário das mulheres vai começar às 13 horas. a seminari leyi wasati yi ta sungula hi nkama wa 13 Amém. horas Graças a Deus. a ku dzunisiwi hosi Então, agende ali, já Kutani próximo ke- sábado, dia 7. sabata loyi a taka hi siku la 7 E dizer que no dia 3 de abril, nakona hi vula leswaku hi siku la 3 ka n'hweti ya abril teremos o nosso grande culto de Páscoa. hi ta ve ni nkhondzo ya hina ya paseka Pensei que os irmãos já aplaudiram o Senhor. Aleluia. Crente que não aplaude quando é Páscoa, a mukreste a kalaka nga é um bimavoko loko le assunto esse. paseka swa Amém? É hlamarisa preocupante, amém? Este é um grande culto para nós. leyi nkhondzo yikulu É uma grande festa, na verdade. i nkhuvo u kulu Amém. hakunene E tem muito significado para nós. u ni nhlamuxelo i nyingi Então vai ser uma grande bênção, kutani ta ve nkateko lowukulu em swinene nome de Jesus. hi vito ra yesu E vai começar mais cedo, hi ta sungula hi ku kahlula a partir das 15 horas. kusukela 15, ka nkama wa 15 horas 15 horas e 30 minutos. 15 na 30 wa timinete Amém? Vamos começar mais cedo, hi ta kahlula hi sungula em nome de Jesus. hi vito ra yesu Estaremos com todas as igrejas hi juntos. ta ve na tinkereke hinkwato swin'we Amém? amen No dia 4 hi siku la 4 de abril, ka n'hweti ya abril teremos o batismo. hi ta ve ni nkhuvuro As inscrições estão abertas. a ku balisiwa se Você ku que ainda não foi sungulile batizado. weni wa ku se khuvuriwa Nós costumamos ensinar hina hi ya dyondzisa para ajudar as pessoas a ku va hi ta pfunisa vanhu a entender a ku twisisa sobre o batismo bíblico. a mayelana na nkhuvuro wa Aquele le batismo bibeleni que Jesus a nkhuvuro lowu hosi orientou yesu a se fazer. a nga lerisa ku va endla wona Existe algum tipo de batismo ku ni mihlovo yin'wana ya nkhuvuro que as pessoas são molhados aqui na cabeça. leyi vanhu va tsakamisiwaka ka ximombo Esse batismo chama-se batismo por aspersão. a nkhuvuro lowu i nkhuvuro hi ku xwanyiwa mati Então, as pessoas são molhados aqui. a vanhu va tsakamisiwa nhloko Mas o sentido bíblico do batismo, essa palavra batismo, essa tem kambe a ri significado. tlhelela ku nkhuvuro li na nhlamuxelo A palavra batismo significa mergulhar. a hi tlhela ku nkhuvuro li vula ku mbombometa Estamos juntos? Batismo significa o quê? Mergulhar. É por isso, hikwalaho quando você lê o livro de Romanos, no capítulo 6, a loko u dyondza buku la varoma ku va vekisa ka wa ntlhanu na a yin'we Bíblia ensina que
bibele O yi dyondzisa leswaku batismo a nkhuvulo é um ato i xikombiso de identificação xa vumunhu da nossa identificação com Cristo xa vumunhu bya hina na Kreste na sua morte ka rifo ra yena e ressurreição. ni ku pfuka ka yena xikarhi Quando ka uma vafi. pessoa é batizada, A loko munhu a que khuvuriwa significa mergulhar, a nga ku nyuvetiwa o corpo inteiro da pessoa é a mergulhado miri nas hinkwawo wa águas, munhu wa mbometiwa ka mati que representa o sepultamento do velho homem, u kombisa ka ku lahliwa ka munhu luya wa khale e esse mesmo corpo é tirado das águas, nakona miri lowu wa humesiwa que matini representa a ressurreição u kombisa ka ku pfuka ka vafi juntamente com Cristo. swin'we na Kreste. Então, quando se molha aqui, Loko ku tsakamisiwa nhloko esse corpo não é sepultado. a miri lowu hinkwawo a wu lahliwi. Não estou a entender? Então, batismo é por imersão, não por A aspersão. nkhuvulo i ku nyuvetiwa kumbe ku mbometiwa a hi ku xwanyiwa mati. E outra coisa, Xin'wana kambe algumas pessoas a vanhu van'wanyana foram batizados quando crianças. va khuvuriwile a va le swihlangi Crianças. a va le swivanana E não entendiam nada de batismo. a va nga tivi nchumu mayelana na nkhuvulo. Você não pode ser batizado sem saber o que significa batismo. Wena a wu fanele a ku khuvuriwa na u nga tivi swa ku kasi swi hlamusela yini. Batizar uma criança que não entende o que significa batismo, o que Jesus fez por ela, A ku khuvura n'wana wo ka a nga swi swa ku Yesu a mu endlele yini a nkhuvulo u vula yini. é dar banho criança somente. I ku hlambisa xin'wana na ntsena Não é batismo. a hi nkhuvulo. Toda pessoa batizada Lweyi a tem babatisiwaka que ter consciência a fanele ku swi tiva do que realmente está para acontecer com swa ku ela. kasi hakunene ku enceka yini na yena. É isso que vai trazer a bênção de Hi Deus. leswi swi nga ta tisaka nkateko wa xikwembu. Então, se você passou por esses tipos de batismo, Loko u khuvurisiwe xileswo foi molhado va ku tsakamisa cabeça. nhloko ou foi batizado como criança, kumbe va ku khuvuriwe na wali n'wana, você precisa ser batizado de verdade. wena u fanele ku khuvuriwa ka kunene. Talvez alguns de vocês Swi nga não endla sei, van'wanyana a hi tal- swi tivi. podem ter passado por aquilo que eu passei. Swi nga endla va endlile leswi papa a nga hundza ka swona. Eu frequentei uma seita quando criança. Os meus pais, o meu pai que ia nessa seita. Papa wa yena a nghena ka kereke yoleyo E me levou para lá. kutani ke a mu teka a famba O senhor xin'we na me yena. disse que hoje é batismo. A mi byela leswaku nyamuntlha i siku la ku E khuvuriwa. não vi mais nada, não fui falado mais nada. Hoje é A nga batismo. byelanga nchumu Vamos. xin'wana va ti nyamuntlha i siku la ku Me khuvuriwa a hi pegou. fambi Fomos. va Segui. famba. Irmãos, primeira vez eu a entrar na praia. Kambe la ku sungula a nga nghena lwandle Comecei a tremer. Eu era criança, comecei a tremer. a rhurhumela hi ku chava A pegar ele, a seguir ele. va mu khoma. Até onde os adultos estavam lá. A água vai chegou ficar ali, até aqui, vai lá. para mim. Eu comi. Quando cheguei lá, irmãos, Loko va fikisile na papai aquele senhor que batizava parece que tinha ódio, não sei o quê. a munhu loyi a nga khuvuri nga ko va ni livengo Não sei se é assim. Pegou-me de um lado e do outro. a mu khome tlhelo lin'wana Levantou-me. a mu tlakula Irmãos, de repente, a levantei. gama se a mu peka Segunda vez. ka wumbirhi Terceira. ka wunharhu Quarta. ka wumune Quinta. ka wuntlhanu. Irmãos, eu estava quase a morrer. Abri boca, comecei a beber aquela água suja da praia. A pulando masunga ku Não parou o senhor. a nga Tinha nyimanga munhu meta. luya. Hi ku a Sexta fanele ku fika vez. ka wukama ka wuntlhanu na kan'we Sétima. ka wuntlhanu na kambirhi. Se não desmaiei, só foi Deus. Loko a nga tivalanga a va Misericórdia. xikwembu ntsena. Aí você para, mas que tipo de batismo é esse? La se u yima u ku se i nkhuvuro munhu wolowo. Jesus não morreu 7 vezes. Yesu a nga fanga ka ntlhanu na kambirhi. Jesus só morreu uma. Ya. Só Yesu vez. a yo fa kan'we ntsena. Então são esses tipos de batismo que se inventam por aí. I minkhuvo leyi ya ku se yo khandiwa hi Mas vanhu. quando nós lemos a Bíblia, Kambe loko hi dyondza aí Bibele nós entendemos o Lá real significado do ya batismo. vona nhlamuselo wa ntiyiso wa ku khuvuriwa. Se você passou por essas 3 situações, Loko u hundze ka swiyimo hinkwaswo swa swinharhu leswi por favor, na ku tsatsiha inscreva-se. titsalisi
você vai desfrutar do batismo de verdade. wena u ta Isso vai marcar a sua tibindzula hi nkhuvo vida. wa ntiyiso. E você vai saber, sim, afinal, batismo é isso. U ta tiva ku kasi a nkhuvo hi É leswi. algo lindo. I nchumu xa ku hlamarisa. Eu, depois que fui batizado, quando me converti de verdade, A loko papa fui ya hundzukile hi batizado ntiyiso mesmo. a khuvuriwe Não é aquilo hakunene. não que me fizeram, me massacrar. A leswi va nga mu yencha. Não. Eu fui batizado de verdade, irmãos. Papa De a verdade. khuvuriwe hi ntiyiso. Aí, hoje, quando as outras pessoas batizam, porque eu batizei já namuhla- consciente. Hoje, quando eu vejo as outras pessoas a batizar, até Olha, dá papai, vou vontade na de ser khuvura. batizado de novo. Enge u navele ku hlaya Por quê? khuvuriwa. Eu sei qual é o impacto disso. Hi ku wa wu tiva ntikelo wa nkhuvulo. Então, se você ainda não foi batizado, A loko loko se khuvuriwa. o nosso secretário estará aqui. A sekretari wa hina a ta ve kona Para, kola. não saia daqui sem deixar seu nome, U nga suki u nga Nome tshiki e mavito la wena. contato, amém? Vito ni nhlayo ya wena ya porque nos foni. próximos dias Hi ku masiku ma landzelaka estaremos a anunciar os dias de treinamento. hi ta ve hi vulavula masiku ya ku dyondza. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. E dizer que no nos dias 17 e 18 de abril, Hi vula swa ku hi masiku ya 17 na 18 ka n'hweti ya teremos April. 3 grandes Hi conferências ta ve ni mihlangano inharhu. das mulheres, Konferense la vavasati, dos jovens lavantshwa, e dos homens. na vavanuna. Aleluia. Vai ser um momento de muita bênção. A ta ve nkarhi wa nkateko kulu swinene. Nós já enviamos uma carta Hina se hi posile a para convidar o nosso pai, o apóstolo. papila ku va hi rhamba maapostolo wa hina. Ele que vai estar a ministrar esse culto. Hi yena a nga ta veka Aliás, nessas swin'wana conferências vai ser ka um momento de tikhonse hinkwato muita leti. bênção. A ta ve nkarhi wa nkateko kulu swinene. Aleluia. Então, não percam, amados. Mu nga sale ndzhaku varhandziwa. Vai ser um momento maravilhoso. A ta ve nkarhi wa nkateko kulu swinene. Essa é uma agenda provincial. A lowu i nkhuvo wa As xifundzankulu mulheres de Maputo. toda a província, Vavasati va xifundzankulu Maputo. os jovens de toda a província, Vantshwa va xifundzankulu Maputo. os homens de toda a província Vavanuna va xifundzankulu Maputo. terão esses momentos. Agora, como é que isso vai acontecer? Dia 17, Hi siku la 17 teremos a grande conferência das mulheres. hi na konferense la vavasati. No dia 18, Hi siku la 18 teremos 2 conferências. hi ta ve na mihlangano yimbirhi. A primeira conferência será dos jovens de Ya manhã ku sungula ta va ya vantshwa emixweni, e à tarde nhlikanhine. teremos a segunda conferência dos Ta ve ni homens. nhlangano wa vavanuna. E vai ser uma grande bênção. Kutani ke a ta ve nkateko wu kulukumba swinene. Posso ouvir o amém? Louvado seja Deus. Então aplauda o Senhor. E essa conferência vai terminar com um grande culto no dia 19. A nhlangano lowu ta gama na nkhondzo yikulu hi siku la 19. Todos nós estaremos a celebrar. Vai ser um momento Tana de hinkwerhu hi nga ta festa. ve karhi hi tlangela hi veka nkhuvo. Uma grande bênção. A ta ve nkateko lowukulu swinene. Amém? O líder de jovens pede um breve encontro com todos os jovens no final do culto. Murhangeri wa vantshwa a kombela nhlangano wutsongo na vantshwa hinkwavo magamu ka xikhongelo lexi. Então todos os jovens, o líder de jovens pede esse encontro. Vantshwa murhangeri wa vantshwa a kombela nhlangano wa n'wina. E no dia 5 de março, Hi siku la 5 ka n'hweti ya marso tem oração em jejum das mulheres, 5 de março. hi nyiku ri tsona ku dya ka vavasati Aqui na igreja. kwala nkerekeni. Ora às 17h30. Amém. Então, no dia 5, às 17h30, aqui teremos a oração em jejum das mulheres. Amém? Ka vavasati Aqueles que jejuam vivem grandes coisas. lava tsonaka ku dya va hanya Aleluia. minchumu. Graças a Deus. Então, amados, esses são os anúncios. Leswi hi swona switiviso. E dizer, quantos sabem que este é o ano de missões? I vangani va tivaka swa ku i lembe la ntirho. Graças a Deus. O Ministério de Jovens A ntlawa wa vantshwa fez uma obra missionária. u yenche a vuhaxi a ntirho wa vuhaxi. Então, alguns jovens a nível da província deslocaram-se para Massaka, Vantshwa vo karhi ka xifundzankulu va sukele va ya kona ka tiko la ka Masaka. lá em Boane. Koseni ya ka Mbowani. Bom, depois de Boane. Hi tlulanyana ka Mbowani. Então, fez lá
um trabalho maravilhoso. ku endliwe ntirho wa le sima Foi uma swinene grande bênção. a ve nkateko Então, kulukumba swinene gostaria de dar espaço para o líder de jovens a hi rhandza ku nyika nkarhi a murhangeli wa para nos vantshwa contar um pouco a ku va hi byela hi como maritunyana foi swa ku u fambe njhani ntirho esta lowu obra. a ntirho lowu Amém? Aplauda o Senhor. Vai ser uma grande bênção. Vamos ouvir em primeira mão. Louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus, amém? Espero tomar pouco tempo mesmo. ni nyimela ku teka nkarhinyana wutsongo hakunene No último final de semana, aka ku hela ka vhiki li nga hela o Ministério de Jovens levou a cabo a huvo ya vantshwa yi tekile programa de campismo. a Programa de campismo, nkhuvo wa mixaxa na qual envolvia jovens da cidade e da província de Maputo. lowu u nga patsa a vantshwa madoroba na xifundzankulu Amém? Maputo Então éramos por volta de 34 jovens de a ambos hi os ri sexos, 34 wa vantshwa das igrejas daqui da sede, ka tinkereke lana ka hina ka do Mapuleni, Mali, mali da Manhissa, ka manyisa da igreja de Mavalane, aka mavalani até de Mozal. mozali Então todos nós fomos para essa grande obra missionária. hinkwerhu a hi kongomile eka ntirho lowu wa Então uhaxi Deus fez grandes coisas naquele lugar. xikwembu a endle minchumu yikulu ka ndhawu liyana Nós vimos a mão de Deus hina hi sobre as vonile nossas vidas. a voko ra xikwembu evuton'wini bya hina Nós vimos a mão de Deus sobre o evangelismo. hi voni voko ra xikwembu ka uhaxi la evhangeli Desde o momento da organização kusukela ka nkarhi wa ku lulamisa até swilo todas as etapas, hambi ka swiyenge hinkwaswo o Senhor nos sustentou. hosi a hi tiyisile Amém. Então, das coisas que muito me marcou, ka minchumu leyi nga mukhumba yena murhangeli wa vantshwa eu vou apenas mencionar aqui 3, hi mesmo le por ku causa do vulavula tempo. minchumu yinharhu hikokwalaho ka nkama Após o evangelismo que fizemos no período da tarde, a loko ku hi hete ku xumayela hi nkarhi wa sábado. nhlikani hi siku la savata na hora de regresso, por volta das 18 e tal, a hi le karhi hi tlhelela ya kaya nkama wa 18 horas vieram 2 jovens ku tile vantshwa vambirhi a seguir grupo que havia saído para evangelizar. ha va landza ntlawa wo karhi wu nga yi aku xumayeleni ka vhangele E esses jovens a vantshwa estavam lava a va li visivelmente embriagados. Haviam tomado pouco. a va poncile a va voneka swa ku va poncile Então, eles seguiram o grupo vona va landza ntlawa lowuyana até a igreja. va fika nkerekeni E nós sempre fazíamos uma roda hina a hi endla a xirhandziyeto onde sentávamos lana a hi e tshama tínhamos as kona nossas atividades. a ku va ti endla mintirho ya hina E eu permiti que eles se sentassem também na roda. murhangeli a pfumete ku ri vana va tshama swin'we na hina Alguns irmãos ficaram preocupados, van'wana va karhateka vieram ter vakwerhu comigo, va mu tshundzekela murhangeli mas eu mantive a calma. kambe yena a rhulile E falei com o pessoal do louvor a byela a ntlawa wa ridzunu e começamos a entoar alguns louvores. va sungula ku yimbela tinsimu Por volta de 5 ou 6 louvores. ntlhanu kumbe ntlhanu wa tinsimu na E yin'we durante este momento, hi nkarhi wolowo eu percebi que eles estavam a reagir aos louvores que nós estávamos a entoar. makwerhu a vona swa ku vona va li karhi va landzela va hlamula tinsimu Assim que cessou os momentos de louvor, a nkama wu nga hela nkarhi wa lidzunu eu pedi a cada um deles para se apresentar. murhangeli a kombe ku mun'wana na mun'wana a tivula Levantou o primeiro, se apresentou, ku sekeleke mun'we a tivula e em seguida levantou o segundo, ku gama se ku sekeleka wo bidzi a tivula também se apresentou. na yena a tivula Mas ele foi tomado a se abrir kambe yena a khumiwe ku va a pfula mapfalo ya e começou yena a falar pouco da vida dele. a sungula ku vulavula hi vutomi bya yena Então, das coisas que ele falou, hi minchumu leyi a nga vulavula yona na sua autoapresentação, ele disse o seguinte: a li karhi a tivula a yena a vule leswi que ele era ladrão, swa ku yena a wa li muyivi ladrão ativo, a muyivi a nga li karhi a tirha kunene que já havia cometido vários furtos na África do Sul, yena a nga ha yivile minchumu yo tala ka tiko assaltos ra à mão armada, johana assaltos à mão armada, yena a tirhisa xibamu inclusive já teve caso de homicídio, funzi a fikini ka ku za a dlaya onde ele ficou preso.
lana yena a nga petiwa jele A família teve que pagar a ndyangu wa yena u fanele ku hakela para ele mali poder sair. a ku va humesiwa jele Ele continuou a praticar crimes, a ya mahlweni a endla uninja então sentiu-se obrigado a fugir da África do Sul para Moçambique. a titwa a sindziseka ku va baleka Então, Johanna chegado a Moçambique, ele não parou. loko a fike Moçambique a nga nyimanga Saía de Boana e Massacre a wa suka ka Mbowani ka para vir Masaka cometer crimes aqui na cidade. a ku va ta endla uninja lomu doropeni Mas ele disse que ele não queria aquela vida. kambe yena ali a nga lavi vutomi lebyiyani Ele disse que sentia-se impulsionado por uma força ali yena a twa na kuchiwa hi para ele ntlamu wo karhi praticar aquela atividade. a ku va a endla ntirho lowuya E toda vez que ele pedia ajuda aos familiares, minkarhi hinkwayo a nga pfuna a nga lavi ku ele pfuniwa disse hi que os familiares mindyangu levavam os curandeiros, a maxaka ma mu teka ma mu yisa ka tinyanga faziam tratamento com ovos, faziam tratamentos com ovos, yena a va mu endla a va mu e tirhela hi punham matandza aquelas linhas na cintura. a va mu boha malinha ka xisuti xa Mas ele yena disse que isso nada resultava, kambe yena a nga voni nhlamulo porque ele ainda continuava a praticar os mesmos atos. hi ku yena a wa endla minchumu yeleya E yin'we que naquele dia nakona hi siku ledziyana ele estava a se embriagar yena a wo poca porque ele queria fazer um grande mal. hikuva a le ku endla vubihi likulu Ele disse que há dias atrás a le masiku ntshaku havia sido agredido por algumas pessoas yena a wa biwile hi vanhu por causa daquela fama dele. hi mhaka ndhuma ya yena ya ku biha E naquele dia siku ledziyana ele havia decidido tirar a vida dessa pessoa. yena a ti bohelile E a fugir ku pra dlaya África do Sul. munhu Tirar a vida dessa pessoa a la ku dlaya vanhu e fugir para a África do Sul. a gama se a baleka ya joni Então, quando ele ouviu falar de Jesus, loko a twi ku vulavula hi ta ele yesu perseguiu aquele grupo de pessoas que haviam falado de Jesus para a ele. landzi vanhu lava nga vula hi ta yesu ka E ele yena acabou por chegar naquele lugar. a za a fika ka ndhawu liyana Depois dele relatar tudo isso que ele falou, loko a vulavula hinkwaswo swi a nga vula swoho na verdade ele detalhou muitas coisas porque o tempo foi muito longo. yena a vule minchumu yi nyingi ku ka nkarhi u ve wukulu Ele disse que já não ia fazer aquilo, yena a vule leswaku a nga ha ta endla porque na lexiya verdade ele encontrou aquilo que ele queria. hikuva kunene yena a swi kumile swi nga swi Naquele lavi mesmo momento, hi nkarhi wolowuyana oh gloria aleluya ele meteu as mãos na cintura, hi nkarhi lowu yena a peti voko la yena ka tirou a chave de xisuti fenda que ele disse ia usar para matar alguém a susa xinkwa xa nga lavi ku dlaya xona e munhu jogou fora mesmo naquele a momento. cukumeta hi nkarhi wolowuyana Amém. amen Logo em seguida eu levantei, papa ya gama la abracei o jovem murhangeli a sekeleka a mu e singara disse para ele que Jesus o amava. a mu byela leswaku yesu wa mu rhandza O jovem chorou, muntshwa luyana a dzilile orei por ele va mu khongelela e ficou deitado. yena a tshama a etlelile E no momento em que eu estava a acompanhar os dois, loko murhangeli a ri karhi que era a para va nós ficarmos a landza fazer a nossa agenda, a va ri karhi va endla mfambo wa vona o outro jovem me parou do lado de fora. a muntshwa mun'wana a mu nyimisa seni ya Eu handle também tive vontade de falar lá dentro, mas não consegui falar. a ku mina ni lave ku vulavula lomuya kama a ni kotaka ku vulavula Ele disse que ele já esteve em um lugar, yena a vula leswaku a kha nga kumeka ka ndhawu aliás, yo em uma karhi igreja, ka nkereke yo karhi onde ele falou da vida dele, lani a nga a nga ti mas vulavula a igreja se fechou para ele. kambe nkereke a yi mu nyikanga mukhandlo Mas o tratamento que nós demos, os dois naquele momento, kambe leswi va nga khomisiwa swona lava nós não vambirhi só abraçamos, vona va singariwanga mas também ntsena oramos por ele. kambe hi va khongeleliwile Então ele disse o seguinte: yena kutani a vule leswi eu quero conhecer a Deus. mina ni lava ku tiva xikwembu Me ajude a conhecer esse Deus. ni pfuneni ku tiva xikwembu lexi halleluya E ele disse mais: disse, eu não quero conhecer daqui, ali mina ni lava ku mu tiva eu xikwembu hi quero laha conhecer handle de lá. ni lava ku mu tiva hi Como mapfalo quem diz, eu quero conhecer muito e não pouco. i Então nge nós lava louvamos a ni lava ku Deus tiva por isso. kutsongo lo tiva Amém. hi ntamu Então tivemos um outro episódio, hi kumeni na xiyenge xi após o momento do culto. loko se a nkhondzo yi helile O Senhor se moveu, hosi ya tihungi o Senhor swinene curou várias pessoas que estavam naquele lugar. hosi a dayi vanhu vo tala va nga ri ka ndhawu Mas houve um liyana caso que marcou diferença para mim. kambe ku ve na mhaka yi nga ni khuve swinene Estava uma senhora que estava a se queixar já fazia 5 meses a ku ni wansati a nga ha ti e que khala já khala andava com uma certa deficiência. yena a wani vulema byo karhi Porque ela disse que sentia como se tivesse algo no seu fêmur a cortar. ali a twa ku ingaku ku va Então ni ela xin'we xi nga cocheava mu quando tsema andava. yena a wa khwita loko a famba Então oramos por aquela mulher. hi khongela wansati luyana Logo em seguida ela mesma começou a saltar. hi magamo e a a sungula testemunhar ao ku tlula Amém. Então para terminar, a ku va hi ta gama eu liguei para o líder de Massacre Murangeli. na segunda-feira. a fonela murhangeri wa masaka hi siku la Liguei segunda-feira 2 vezes, a mu fonela kambirhi não consegui falar com ele. a nga mu A kumanga esposa ka disse que ele foni estava fora.
mamana wa yena Então, ku voltei a ligar na terça-feira. a tlhela n'wi qungela hi siku No período da vumbirhi noite. evusikwini Aí conversei com ele disse-me o seguinte: leya bula na yena yena kutana vula leswi disse, líder, a ku murhangeli a vossa presença aqui a wu kona bya n'wina lana mudou muito os byi jovens de cince Massaka. a vantshwa vo tala ka masaka Na verdade, a no culto kunene de domingo, ka nkhonso ya já estavam sonto lá muitos jovens que nós havíamos evangelizado. a ku ni vantshwa vo tala se hi nga va byeli E vhangele ele disse que na segunda-feira yena ku hi siku la ele mfulu estava nessas casas e nessas famílias. yena murhangeli wa masaka a le E ka que mindyangu aqueles yoleyo jovens que nós entregamos a ele no culto de domingo, a mindyangu leyi a nga nyikeriwa yo todos va nga eles n'wi nyika disseram para o líder hinkwavo va n'wi byele leswi que eles murhangeli queriam servir a Deus. swa ku vona va lava ku tirhela xikwembu E ele estava com esse Aleluia. trabalho. O mais impressionante a lexi hlamalisaka é que uma mãe tomou conhecimento do nosso trabalho lá, mamana wo karhi a tivile ntirho wa hina mandou senior. chamar o líder a vitana murhangeli e disse: na minha casa tem 2 miúdos. a ku mutini wa mina ku Tenho ni 2 vantshwa jovens. vambirhi ni ni Leva vantshwa esses miúdos vambirhi também para a igreja. va teke lava Para ya ka ser como aqueles nkerekeni que estavam a andar ali Aleluia. fora. Louvado seja Deus, amém? a ku dzunisiwi Então nós hosi vimos a mão de Deus. kutani hi vonile voko Sobre ra as nossas xikwembu vidas. evuton'wini bya Nós vimos hina a mão de Deus. hi voni voko ra Naquele xikwembu lugar. ka ndhawu Eu liyana quero devolver a palavra ao pastor. Aleluia. Graças a Deus, amém? Então, amados irmãos, é uma grande bênção rhandziwa i nkateko lowukulu swinene ouvir tudo isso. a ku twa swilo hinkwaswo leswi Eu fiquei muito tocado papaya a khwimbiwi swinene ngopfu quando ouvi desse jovem. loko hi twile ta Tudo muntshwa isso loyi nos marca bastante. hinkwaswo leswi a hi khwimba kunene Mas quando ouvi esse jovem kambe loko a twile a xitana xa que tinha xa muntshwa plano de loyi matar alguém naquele dia, a nga ni makungu ya ku dlaya munhu isso é forte demais, irmãos. verdade swa ntamu swinene Jesus hosi yesu atravessou o caminho desse jovem. a hundzile ka ndlela ya muntshwa luyana Por amor a você, hi ku rhandza mina você não vai matar ninguém a hi hoje. lero hi ku rhandza Nem wena u por nga ta amor dlaya munhu. àquele lá que ia morrer. hambi hi ku rhandza loyi a Você nga não la vai fanele ku dlaya, matar. wena u nga ta Eu n'wi vou te dlaya. salvar mina ni ta hoje. ku ponisa namuntlha Aleluia. A outra pessoa está viva, nem sabe por quê. mun'wana wa hanya Não a nga sabe twa que ka hanya naquele ka dia munhu. seria o fim a da nga sua tivi ku siku vida. leri a ali makumu ya vutomi bya yena Vejam só o que Jesus pode fazer, vona irmãos. leswi yesu a endleka swo Isso é grande demais. leswi kulukumba swinene Amém. Acho que essa é uma lição prática a lexi hakunene i xidyondzo daquilo xikulu que é a nossa responsabilidade. xi kombisaka a ntikelo wa ntirho wa hina Amém? É verdade. Lutamos Isso. muito para levar esses irmãos para Massaka. va lwi swinene ngopfu ku va hi teka hi ya ka masaka Não foi fácil, a swi nga na byalanga porque temos que encontrar um sítio para eles hospedarem. a hi fanele ku kuma ndhawu ku va hi ta endzela kona É um lugar que não oferece assim melhores condições. i ndhawu ya ku a wu na matshamelo ya kahle Tentamos encontrar o melhor lugar possível. va ringi ku kuma ndhawu yinene hakunene Riscaram, não. kambe i hina Sei, mas o que vamos fazer? va ku se hi kasi hi ta endla yini O melhor lugar que eles poderiam estar, disseram não. a Não ndhawu yo ka va fanele queremos ku va kona receber va ku eles i aqui. hihi a hi nge ti amukelangi kereke la Tivemos que não, vamos trabalhar. va ya mahlweni va ku a hi ta Continuamos. Graças a Deus. khensa xikwembu Conseguimos encontrar casas ku kumiwe a yi tiyindlo em condições boas para os irmãos se hospedarem. ti nga ni matshamelo ko makwerhu va endzela kona E foi uma grande bênção. Deus A lei abriu nga essas tekokulu portas. xikwembu a pfulile miyangu leyo E louvamos a Deus hi khensa xikwembu pela simplicidade desses jovens. hi ku na byala ka vantshwa lava É uma bênção. i nkateko lowukulu swinene Que Deus abençoe a todos. xikwembu a mi katekisi hinkwerhu Amém? Ok, amados. Eu hoje vou pregar mesmo em pouco tempo. papai O nosso namuhla tempo já kaximele fugiu nkarhi demais. wutsongo nkarhi wena se wu fambile Aleluia. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. a ku dzunisiwi hosi E dizer que a missionária Amélia pede um breve encontro com as mulheres. Com todas as mulheres missionara depois amelia do kombela culto. nhlangano wutsongo na vavasati hinkwawo magamu ka xikhongelo lexi Amém? Amados, varhandziwa sem demora, a hi nga ha na ku hlwelisela abra sua Bíblia pfula bibele la wena no livro de Isaías, ka buku la isaya no capítulo 6. ku avanyisa ka ntlhanu na kan'we Lembra, irmãos, que estamos
Este é o ano de missões. leli i lembe la ku haxa la ntirho. E o mês de fevereiro A hweti ya fevereiro foi o mês que nós usamos para ganhar amigos. a ve hweti Orar hi nga tirha pelos yona nossos ku va hi amigos ta khongela makwerhu va hina yi tlhela va wina e os nossos colegas. ni vanakulobyi va hina. Então, esse trabalho não termina. Kutani a ntirho lowu a wu nyimi. Aleluia. Que esses amigos e colegas A vanghani lava ni vanakulobyi lava sejam trazidos. a va tisiwi. Quantos já trouxeram seus amigos aqui? I vangaki va nga tisa vanghani va vona ka ndhawu leyi. Aleluia. Traga esses amigos. Tani na vona Amém? Traga esses amigos. Posso ouvir um amém? va tisi Vai ser uma grande bênção. a ta ve nkateko kulukumba swinene. Os seus colegas precisam conhecer a Jesus. A vanakulobyi va vona va fanele ku tiva Xikwembu. Aleluia. Vamos, eu disse Isaías, capítulo 6. Buku la Isaya ku avanyisa ka wu ntlhanu na kun'we. Isaías capítulo 6. Buku la Isaya ku avanyisa ka wu ntlhanu na kun'we. Vamos ler mesmo a partir do versículo 1. Quem está lá, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono exaltado, um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Ajuda. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahweh dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Aleluia. Em seguida ouvi a voz do Eterno que me chamava: quem hei de enviar? Desculpa, irmãos, deixa eu repetir. Versículo 8. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava. Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Diga comigo: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Mais uma vez, diga: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Vamos orar. Pai, dá-me a graça de falar, ministrar a sua palavra, ao seu povo a graça de ouvir, em nome poderoso de Jesus Cristo. E que a sua palavra, Senhor, venha trazer as mudanças necessárias. Assim como disse o Senhor na sua palavra, que assim como a neve e a chuva
caem do céu e não voltam sem antes molhar a terra e dar a semente ao que semeia e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da sua boca. Ela não voltará vazia sem antes prosperar para o propósito pela qual o Senhor a enviou. E que essa palavra, meu Pai, não volte vazia, mas que venha tocar, impactar as nossas vidas, venha transformar os nossos corações pelo poder da sua palavra. Em nome de Jesus, eu oro que as mentes do seu povo, Pai Santo, sejam iluminadas para entender corretamente a sua palavra em nome de Jesus. E dê à tradutora a graça de traduzir debaixo da sua graça, no nome de Jesus. E qualquer espírito que tenha se instalado, estabelecido em qualquer lugar, para se opor ao entendimento correto da sua palavra, eu oro, Senhor, que esse demônio seja localizado pelo poder de Deus, que seja destruído em nome de Jesus, seja amarrado e lançado bem longe em nome de Jesus. Abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero falar nesta manhã Paranziwan la ku vulavula emisweni lowu. o tema que diz Nhlokomhaka yi ngo rendidos a ku tiwisa, para viver a ku tiwisa mahlweni ka Xikwembu ku va u hanya, uma vida missionária. a ku tinyiketa a ku va u hanya a vutomi bya vuhaxi, Aleluia. Rendidos para viver a ku tinyiketa a ku va u hanya uma vida missionária. a vutomi bya vuhaxi. Posso ouvir um amém? Amada igreja, Nkereke yo rhandzeka, quando falamos de rendidos, loko hi vulavula hi ku tiwisa hansi, essa palavra vem da palavra render-se, a rito leri li vuyaka rita ku que tinyiketa, significa o ato de entrega. i nga a ku tikombisa ku tinyiketa, Ou seja, entregar-se wena wo alguém. tinyiketa eka munhu, Entregar-se neste contexto a ku tinyiketa eka mavulu lawa para Deus. u tinyiketa Xikwembu, Para Deus a ku va Yehova usar as nossas vidas a tirha hi vutomi bya hina, para a glória do seu nome. a ku va yena a dzunisiwa. Posso ouvir um amém? Missão A ntirho tem a ver u yelana com o ato na xikombiso de propagar xa ku haxa a nossa fé. a ku pfumela ka hina, Isso que tem a ver com missão. lowu hi wona nhlamuselo wa É o vuhaxi, trabalho i ntirho incumbido por Deus hi nga nyikiwa hi Xikwembu para anunciarmos a fé em Cristo Jesus. a ku va hi tivisa ni mpfumelo ka Kreste Yesu, Para anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. a ku va hi tivisa ku ponisiwa ku nga kona ka Kreste Yesu. Isso que diz respeito a missões Leswo hi swona a nga a ou a vuhaxi uma vida missionária. kumbe a wu hanya ku hanya vutomi bya vuhaxi. Então, falar de uma vida missionária A ku vulavula hi lihanyo la vuhaxi é falar de uma pessoa separada i ku vulavula hi munhu loyi a hlawuliweke para anunciar as boas novas do Evangelho. a ku va tivisa mahungu manene ya vhangeli. Na verdade, todos nós, como cristãos, Hakunene hina hinkwerhu tanihi vakresti, filhos de Deus, vana va Xikwembu, fomos separados para isso. hi hlawuleliwe leswo. Fomos separados para anunciar o amor de Cristo. Hi hlawuliwe ku va hi tivisa rirhandzu la Kreste. Sabe, amada igreja, Ma tiva varhandziwa, nós vivemos num mundo em que as pessoas estão cheias de necessidades. hina hi hanya ka misava leyi vanhu va karhatekaka swinene ngopfu. Um mundo em que há muitos problemas, I ndhawu leyi ku nga ni timhaka tinyingi, há muitas situações difíceis swiyimo swo tala swo karhata, e as pessoas estão cheias de necessidades. a vanhu ke va tale hi swilaveko swikulu. E diante de tantas necessidades que existem, Mahlweni ka ku vilela kukulu ku nga kona, existe a maior de todas elas, ku ni ku vilela kukulu ku tlula hinkwako. que é, na verdade, a necessidade das pessoas conhecerem Jesus. Hakunene a nga xilaveko xa ku vanhu va tiva Esta é Yesu. a maior de todas Lexi as hi xona necessidades que as pessoas têm. xilaveko xikulu vanhu va nga na xona. Conhecer a Jesus, A ku tiva hosi Yesu, aceitar o amor de Cristo. a ku pfumela rirhandzu la Kreste. Esta é a maior de todas as necessidades. Loko hi kona ku vilela kukulu ka Na vanhu. verdade, esta é a principal, Hakunene loko hi kona ka ntsima que quando ela é satisfeita, ka ku loko kona ku ela enerisiwa supre as outras necessidades. ku hlamula a ku vilela kun'wani. Por exemplo, Hi ta beka xifananiso. existem pessoas Ku ni vanhu que não têm paz, va ku a va na kurhula, não têm alegria. a va na ntsako, É uma necessidade.
i ku pfumala loko Elas não têm tranquilidade. vona a va na ku tenga Não conseguem dormir. a va swi koti ku Eles têm uma etlela necessidade de um bom sono. va laveka va ni xivilelo xa ku kuma urhongo linene Existem pessoas que vivem oprimidas. ku ni vanhu va hanyaka na Não têm vaxanisiwa razão de viver. a va na xivangelo xa ku Elas têm hanya uma necessidade. vona va ni xivilelo E essas pessoas vão correndo atrás de muita coisa. a vanhu lava va hlongorisa a minchumu yinyingi Vão atrás de muita coisa va hlongorisa minchumu yinyingi para tentarem satisfazer as suas necessidades. va ta ringa a ku yenelisa ku vilela ka vona Mas, kambe enquanto elas não encontrarem Jesus, a loko vona va nga kumi yesu elas vão se ferindo. vona va ta xaniseka Porque Jesus é a nossa maior necessidade. hikuva yesu hi yena Je- xilaveko xikulu Jesus é a necessidade urgente de Yesu todo ser humano. i xilaveko xa xihatla ka vanhu hinkwavo Porque quando Jesus entra, hikuva loko hosi yesu a nghena é Ele que supre as outras necessidades. i yena a hlamulaka ku laveka kun'wana Posso ouvir o amém? Então, todos nós como crentes, kutani ke hina hinkwerhu tani vakresti como cidadãos dos céus, tani vahanyi tiko va tilo fomos separados hina hi hlawuliwile para uma vida missionária, a ku va hi hanya vutomi bya vuhaxi para nós anunciarmos a ku va hina hi tivisa as boas novas. a mahungu manene Jesus, hosi yesu Ele não só deu essa responsabilidade aos primeiros discípulos. a nga nyikanga ntirho lowu a vadyondzisiwa va ku sungula Essa responsabilidade foi dada a todos nós. a ntirho lowu u nyikiwile hinkwenu É por isso, se você ler a Bíblia, i hikwalaho a loko u dyondza bibele no livro de João, no capítulo 17, ka buku la yohana ku avanyisa ka 17 Jesus ora pelos discípulos. hosi yesu a khongelela vadyondzisiwa E ele diz assim: yena a vula leswi Deus, hosi eu não oro somente. Ele disse: Pai, eu não oro a ku somente, tatana mina a ni khongeli ntsena somente por esses, hi lava mas eu oro também por aqueles que kambe na virão a khongelela crer lava va nga ta ya mahlweni va kholwa em meu nome, evitweni ra mina em virtude do testemunho deles. hikola ka vumboni la vona Para dizer o seguinte: hi lava ku vula leswi há cerca de 2000 anos atrás, hi xipimo xa magidi mambirhi ya malembe ndzhaku Jesus orou por mim e por hosi você. yesu a khongelele mina na wena Você foi o alvo da oração de Jesus. wena u ve nkongometo wa xikhongelo xa yesu Jesus orou por você, yesu a ku khongelelile intercedendo por você. yesu a ku hisekelile Em nome de Jesus. hi vito ra E yesu hoje estamos aqui, namuntlha hi kona ka ndhawu leyi em Cristo Jesus. eka kreste yesu E nós precisamos entender hina hi fanele ku twisisa que precisamos nos entregar, hina hi fanele ku tinyiketa precisamos nos render hi fanele ku tinyiketa para viver uma vida missionária. a ku va hi hanya a vutomi bya vuhaxi Lembra que eu disse? tsundzuka leswi ni nga vula swona Todos nós, como cristãos, hina hinkwerhu tanihi vakresti fomos chamados hi vitaniwile para anunciar. a ku va hi ta tivisa Jesus disse: hosi yesu a vula Ide leswi por todo o mundo, fambani misaveni hinkwayo pregai o evangelho xumelani a vhangeli toda criatura. eka swivumbiwa hinkwaswo Ide por todo o mundo, fambani misaveni hinkwayo pregai o evangelho xumelani a vhangeli toda criatura. eka swivumbiwa hinkwaswo Todos nós. hina hinkwerhu Isso não é chamado para os pastores a simplesmente. leswo a hi xirhambu ka vafundhisi ntsena Essa é uma grande comissão a lowu i xirhumiwa onde xikulu cada cristão lana mukresti mun'wana na tem a mun'wana responsabilidade a nga ni ntirho hi de ntikelo partilhar do amor de Cristo para wa as ku outras vula rirhandzu pessoas. ra xikwembu ka vanhu vambeni Hoje nós vimos um testemunho vivo. namuntlha hi voni vumboni la ntiyiso Alguém poderia morrer a ku ni munhu a nga ta fa e alguém poderia ser condenado, a ku ni munhu a nga ta petiwa jele mas porque pessoas decidiram kambe hikuva vanhu va tiboherile partilhar desse amor de Jesus, a ku vula rirhandzu la yesu alguém foi salvo ku ni munhu a nga e alguém foi ponisiwa livre da morte. ku ni munhu a nga huluka rifo Então, este é o papel de todos nós. kutani lowu hi wona ntirho wa mun'wana na mun'wana ka Posso hina ouvir o amém? Posso ouvir o amém? Agora, a grande pergunta é: eu tenho a xivutiso xikulu hi lexi aqui alguns
alguns assuntos muito importantes hi timhaka to karhi la ta nkoka swinene. que em pouco tempo gostaria de ajudar os irmãos a entender. Ta ku hi nkarhi wutsongo a hi rhandza ku kombela makwerhu va swi O que é twisisa. necessário para nos render, Hi nga endla yini ku va hi tinyiketa, para nos entregar. a ku va hi tinyiketa. Lembra que eu disse, Tsundzuka swa ku ni vulile entregar-se ou render-se a ku ti wisa mahlweni ka Xikwembu é o ato de entrega. i ku tinyiketa. É quando nós nos entregamos para Deus, Hi loko hi ti wisa mahlweni ka Xikwembu para Ele usar as nossas vidas. a ku va a tirha hi hina. E entregar-se A ku tinyiketa ke envolve renúncia. swi ya mahlweni ni ku siya Diga comigo, entregar-se envolve renúncia. O que é isso, renúncia? i ncini a ku tshika minchumu endzhaku. É largar aquilo que nos impede de viver para Deus. I ku tshika minchumu i hi kavinyeta ka ku hanya la Xikwembu. Você nunca vai dizer, eu me entrego a Deus, Wena a wu nga ta vala ku na tinyiketa ka se Xikwembu. você não está pronto para abrir mão das suas próprias vontades Na u nga se ti bohela ku tshika ku navela ka wena. para viver a vontade de Deus. A ku va u ta hanya ku rhandza ka Xikwembu. O ato de entrega A xikombiso xa ku tinyiketa envolve uma decisão consciente xi lala ku ti boha hi mbilu. de largar o pecado, A ku tshika xidyoho. largar uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus, A ku tshika ku hanya minchumu ya ku a yelani na Xikwembu. para viver para Deus. A ku va u ta hanya la Xikwembu. Posso ouvir amém? Estão a entender, amados? Então, isso é que é muito importante. Leswi hi swona nga swa ntshima. Por muito tempo, Hi minkarhi yo tala Deus está à espera que muitos dos seus filhos Yehova a nyimela ku vana va yena vo tala tomem a decisão de se entregar. va ti bohela ku tinyiketa. Muitos de nós estamos nas igrejas, Vo tala ku hi ne kona nkerekeni. mas muitos de nós ainda não nos entregamos a Kambe Deus. ku tala ka hina a hi se tinyiketa ka Xikwembu. Jesus Hosi Yesu exige de nós wa londza ku hina que neguemos a nossa vida a ku hi yala a vutomi bya hina para viver a vida dele. a ku va hi hanya vutomi bya yena. O que significa Swi vulaka swa ku que nós temos que entender hina hi fanele ku twisisa que Deus quer que a gente viva para Ele swa ku Yehova a lava ku hina hi mu hanyela por inteiro. hi tinyiketa hi xiviri Deus hinkwaswo. não nos quer pela metade. Xikwembu a nga hi lavi hi hafu. Diga para alguém que está ao seu lado, diga, Deus não quer você pela metade. Ele quer você por inteiro. Posso ouvir amém? Agora, a grande pergunta é, o que é necessário para render-se? A xivutiso xikulu hi lexi A ni primeira nga coi- endleni ku va ni tinyiketa. A primeira coisa muito importante Xa ku sungula xa nkoka swinene é que nós precisamos reconhecer hina hi fanele ku tiva os grandes feitos a swiendlo de swikulu Cristo por nós swa Kreste hikwalaho ka hina na cruz. exihambanweni. Preste muita atenção. Ri handleve swinene. Nós lemos aqui um texto, Hina hi dyondze matsalwa lana o livro de Isaías, do profeta Isaías. a buku la muprofeta Isaya. O profeta Isaías Muprofeta Isaya é chamado de profeta messiânico, a dyiwa muprofeta a vulavulaka hi Mesiya. porque é um dos profetas que fala de uma forma profunda Hi ku i sobre Jesus. muprofeta a vulavulaka hi ku entelela mayelana na Yesu. É um dos profetas que faz uma descrição I muprofeta a tisaka matsalwa da obra redentora de Jesus a ntirho wa ku kutsuliwa numa Yesu. certa dimensão Hi ka xigava xo karhi que até muitas pessoas que não têm uma intimidade ou não têm um conhecimento da palavra, xa kambe vanhu vo tala va ka va li tivi rito não têm uma intimidade com Deus, a va na majelana na Xikwembu eles chegam a questionar-se. va za va vutisa Como é que este homem falou a wanuna loyi a vulavule njhani 800 anos antes da manifestação de Jesus em carne? 800 wa malembe na Yesu a nga se tivonakalise hi Como é que este homem falou com tamanha exatidão e com tamanha clareza njhani ni ku hi ku khanya wanuna loyi sobre os atos da redenção de Cristo? mayelana na swiendlo swa nkutsulo wa Yesu 800 anos antes 800 wa malembe ndzhaku de Jesus se manifestar na Yesu a nga se vonakala em carne. enyameni. Agora, quando nós olhamos para o capítulo 6, A loko hi cuvuka a matsala ya ku avanyisa ka ntlhanu na kun'we quando nós olhamos para este capítulo, a loko hi vona a
ku avanyisa O loku profeta Isaías, ele conta que a experiência que ele teve muprofeta a vula lihanyo a nga ve na lona no seu encontro com Deus. ka nhlangano wa yena na Yesu. Na Diz a Bíblia que Xikwembu. Isaías entrou no templo Bibele li Isaya a ngheni no thempeleni templo do Senhor. a thempeleni la hosi. E quando ele entrou, A loko a ngheni de thempeleni repente alguma coisa diferente aconteceu naquele dia. xisuketa a vona minchumu ya ku hambana i endleke ka ndhawu Ele liya. viu a glória de Deus. Yena a vone musa wa Xikwembu. Deus estava ali. Yehova a wale kona ka Ele ndhawu teve uma liya. experiência real. Ele viu a Deus. Yena a voni Yehova E anjos, a tintsumi na categoria de querubins, estavam ali. hi xigava xa vakherobi a va le kolayana. E quando ele viu A loko a swi vonile a Deus, a voni Xikwembu os seus pecados a swidyoho swa yena foram expostos. swi paluxiwile. Então o homem disse assim: Oh, Kutani wanuna luya a hlamalaku ai de mim que eu vou morrer. khombo ka mina ni ta fa. Eu sou homem de Mina ni lábios munhu impuros. loyi a biheke ni n'wini. O que ele estava querendo dizer é que eu sou A vula pecador. yini? A ku mina ni mudyohi. Eu sou pecador. Mina ni E mudyohi. vivo num povo de lábios impuros. Ni hanya ka ntshungu lowu nga biha ma vulavulela. Em outras palavras simples, Hi marito van'wana ya ku na byala. eu vivo no meio de um povo pecador. Ni hanya ka ntshungu wa Eu sou vudyohi. pecador Mina ni e mudyohi. vivo no meio de um povo Na pecador. vona ni hanya ka ntshungu wa E vudyohi. os meus olhos viram o rei. A mahlo mina ma voni hosi. Eu vou morrer. A mina ni ta fa. A Bíblia diz que naquele exato momento, A Bibele hi nkarhi wolowuyana. anjo A ntsume. saiu do I trono humile e foi até xiluvelo. onde Isaías estava, I ya lana Isaya nga li kona. como a brasa viva, Na yini a langavi a nhonga ya langavi. e tocou nos lábios desse homem. I khwimba aka nomo wa E wanuna disse loyi. para ele: I ku eka yena. Escuta, Isaías, Yingisa Isaya. os teus, a tua culpa A nandzu wa wena foi tirada. u susiwile. Os seus pecados A swidyoho swa foram wena perdoados. swi rivaleliwile. Estão a entender? A tua culpa A nandzu wa wena foi tirada u susiwile. e os seus pecados A swidyoho swa wena foram perdoados. swi rivaleliwile. Uau! Swa hlamarisa. Irmãos, Varhandziwa, isso é uma coisa muito grande. a leswi minchumu yikulu swinene. Esse homem foi perdoado A wanuna loyi a rivaleliwile por Deus. hi Yehova. Depois que ele ouviu sobre o perdão, A loko a twile ku a rivaleliwe hi Yehova. que ele foi perdoado, Swa ku a rivaleliwile. ele estava em paz, com Yena se certeza. a wa rhulile. Porque sabia, entre eu e Deus já não há problemas. A twe ku ka mina na Yehova Porque ele me kala perdoou. timhaka. Hi ku yena se a ni rivalelile. Agora veja só. Se a hi voneni ke. Aí ele começa a ouvir uma voz. Laha a sungula ku twa rito. A quem enviaremos? Hi ta rhuma mani. A quem enviaremos? Hi ta rhuma mani. Quem irá por nós? Hi mani a nga ta hi Vem yela. comigo, a quem enviaremos? Quem irá por nós? Ele começou a ouvir essa voz. Yena a sungula ku twa rito lelo. Sabe o que aconteceu? Wa twa ku ku endleke yini? Este homem, A wanuna loyi. ele olhou para a bondade de Deus. Yena a chuvuki O a amor de unene na Deus que foi Xikwembu. demonstrado A para ni ele. rhandzu Xikwembu a nga mu komba lona. E disse assim: A gama a vula leswi. eu só posso me entregar. A ku ni ngo ti nyiketa ntsena. Não foi Deus. Deus não disse Isaías. A Yehova nga te hey Isaya. Ah, que tal? U swi vona njhani? Eu te perdoei você. Ni ku rivalelile wehe. Ah, posso fazer alguma coisa? Ni nga endlisa n'wanchumu. Não. Isaías, Isaya ele percebeu yena a swi que twisisile eu fui perdoado. swa ku a rivaleliwile. Eu era culpado Yena a wa ni minandzu. pelos meus pecados, Hi swidyoho swa mas yena. ele tirou minha culpa, Kambe yena a susi nandzu wa mina. perdoou os meus A pecados. rivalele swidyoho swa mina. Por causa disso, Hi mhaka yoleyo eu quero lhe servir. mina ni ta mu tirhela. É a mesma coisa
swa fana para nós hoje, na hina nyamuntlha para você se entregar a Deus, a ku va wena u tinyiketa ka para eu e Xikwembu você se entregarmos a Deus, a ku va mina na wena hi tinyiketa ka nós Xikwembu precisamos reconhecer o que Jesus hina hi fez fanele ku tiva leswi Yesu a nga hi por endlixela nós na cruz. a nga hi endlela xihambanwini Enquanto você não ter esse entendimento a loko wena u nga khanyanga ka de miehleketo que leyo Jesus pagou o preço dos seus swa ku pecados, Yesu a hakele ntsengo wa swidyoho swa wena enquanto nós a loko hina não entendermos hi nga swi twisise que éramos culpados swa ku hina a hi ni minandzu e por causa da nossa culpa se hi mhaka minandzu ya hina estávamos condenados para o inferno, a hi avanyiseriwi rifo mas Deus, kambe Yehova no seu infinito amor, hi ka lirhandzu la le ka li nga herike Ele não nos destinou para o inferno. a nga hi kongomisanga Ele tiheleni disse assim: yena a vule eu leswi vou ter que perdoar a mina eles. ndzi ta mu rivalela lweyi Eu vou enviar o meu filho, ni ta rhumela n'wananga vai morrer no lugar deles, a ta yafa matshan'wini ya vona vai ser condenado no lugar a deles, ta avanyisiwa matshan'wini ya vona morrer por eles, a ta va fela para trazê-los de volta aos meus a ku braços va a va tlhelerisa mavokweni ya mina e viverem para sempre para mim. kutani va ni hanyela Posso ouvir amém? Agora veja, se a hi voneni diante deste amor, mahlweni xikarhi ka lirhandzu leli quando você a loko wena de verdade hi kunenenene tem consciência sobre isto, u khanyile miehleketo ya wena ya mayelana leswo isso move a sua vida, a leswo swa hunga vutomi bya wena isso move o seu coração. swa hunga mbilu ya wena Algo começa a surgir xan'wana nchumu a ku sungula ku ve que você começa a pensar assim: Deus, u sungula a ku pimisa ku i hosi eu preciso valorizar o que o Senhor fez por mim ni na fanele ku cruz. nyika lisima leswi u nga ni endlela xihambanwini Aleluia. Eu preciso valorizar Ni o que o fanele ku Senhor nyika fez por mim lisima aonde? leswi u nga ni endlela xihambanwini Aonde? xihambanwini Eu preciso valorizar isso ni fanele ku nyika lisima pela minha vida. hikwalaho ka vutomi bya Eu mina preciso honrar o que Cristo fez por mim. ni fanele ku tlakusa Yesu leswi a nga ni endlela É swona isso que nos motiva a nos entregar. hi leswi hi ku ka ku va hi tinyiketa Quando você a loko wena sabe u swi tiva que eu fui perdoado, swa ku u rivaleliwile a minha culpa foi tirada. a nandzu wa mina wu susiwile Hoje, namuntlha ou melhor, o céu é meu lugar. a matilo i ndhawu ya mina i O muti wa mina inferno a tihele já não me pertence. a ta ha ni lumbi Hoje eu sou cidadão dos céus. namuntlha ni muhanyi tiko wa tilo Quantos aqui vão para o céu? Sabe que o caminho é para o céu? Quantos vangani pensam que um va dia tivaka swa ku você estará no céu, a celebrar o siku céu? rin'wana va ta ya tilweni Quantos têm esperança disso i aqui? vangaki va yimeleka ku ya tilweni Irmãos, isso é real. varhandziwa leswi ntiyiso E quando você pensa nisso, kutani ke loko u pimisa leswo você é grato. wena wa khensa Aleluia. E não só handle ka leswo este reconhecimento, o impacto desta salvação nas nossas vidas antikelo wa ku ponisiwa loko vuton'wini bya hina traz marcas u tisa a switambu que faz com que você swi endleka ku wena se entregue. u tinyiketa Por exemplo, hi ta veka xifananiso uma das coisas que aconteceu comigo xan'wana nchumu xi nga humelelekela quando vafana Jesus a me loko salvou, yesu a mi ponisile Ele me libertou. yesu a mu chusile Libertou-me. a mu chusile Uma das coisas que Jesus me libertou, uma das coisas, são várias coisas, mas uma das Iminchumu yo coisas que tala. Jesus me libertou kambe xin'we lexi yesu a nga mu horisa ka xona foi de maus sonhos. a ve milorho ya ku biha Sendo atormentado. Sabe, irmãos, varhandziwa ma eu tinha tiva sonhos estranhos. yena a ni milorho ya ku biha Eu me lembro que sonhava papai ya tsundzuka Com swa ku olhos a wa lorha vedados. na a pfali matihlo tentando ver o caminho, a ringisa ku vona tentando querer ndlela falar com pessoas que eu não conseguia tirar aquilo que me cobria. a nga koti ku susa lexiya xi mu Era uma finikela. coisa que me atormentava. ali nchumu a xi mu xanisa ke. Era uma coisa muito estranha. ali nchumu xa ku biha swinene Mas quando Jesus entrou na minha vida, kambe loko yesu a nghene vuton'wini Ele libertou-me desta opressão a mu satânica. chusile ka ku xanisiwa ka nala E hoje,
namuntlha Eu vivo uma vida liberta. papai a hanya chusekile Eu sei a diferença de estar em Cristo e estar no wa ku mundo. tiva ku hambana ka ku le kona ka Kreste ni ku le kona misaveni É por isso hikwalaho só posso me entregar. a ngo ti nyiketa ntsena Quantos estão a entender? Pergunta alguém que está ao seu lado. Diga, será que você reconhece o que Jesus fez por você na cruz? Ok. Ajuda-me a falar seriamente com essa pessoa. Diga, meu irmão, será que de verdade você reconhece o sacrifício de Jesus por você na cruz? Disse o quê? Não disse nada, né? Acho que não entendeu a sua pergunta. Pergunta de novo. Diga, meu irmão, será que você reconhece o sacrifício de Jesus por você na cruz? Respondeu? Respondeu ou não esse irmão que está aí ao teu lado? Agora, outra pergunta. Se você reconhece, o que você faz por isso? Diga, se você reconhece, o que você faz disso? Vamos dar um exemplo muito simples. Imagine que você, Jesus contou um exemplo parecido. Yesu a vule xitana xa ku fana ni lexi Imagine que você hi nga ehleketa swa ku wena esteja a dever alguém a hi ongi wena u devha munhu um valor muito alto. i mali yikulu swinene Você nem- E você está a rastro, não tem como pagar. wena a wu na ndlela ku va mu hakela munhu lweyo Muito alto. i ntsengo wukulu swinene E essa pessoa decide, munhu lweyi ke a ti em bohela vez de te levar para a prisão, handle ka ku teka kopeta jele em vez de penhorar os seus bens, handle ka ku u tekela suas amatsongo ya wena propriedades, a swilo swa wena ele dizer para você, yena a ku byela leswi meu amigo, munghana wanga eu decido perdoar você. mina na ku rivalela wena Pode não me pagar mais. u nga ka u nga ni hakeli Você não. Essa pessoa não vai dançar mesmo? a munhu loyi a nga ta cina impela va ni rivalelile a yini O que você Hã? disse? u vule yini Por favor, será que você pode escrever isso? xana u nga swi tsala leswo wena A pessoa não vai acreditar, não é isso? a munhu loyi a nga ta kholwa swona Eu estou sendo perdoado. a ku hi mina no rivaleliwa Estou sendo perdoado. no Dívida. rivaleliwa a xikweneti Sabe? mativa Nós estávamos em dívida com Deus. hina a hi devha a ti E hede da mesma forma, Deus disse assim: hi ndlela leyi xikwembu a vule leswi com todos os nossos pecados. ni swidyoho swa hina hinkwaswo Ele disse: eu yesu a hosa ku mina escolho perdoar vocês. ni hlawula ku ku rivalela Escolho perdoar você. ni ti bola ku ku rivalela Eu vou te dar o perdão mina e ni ta a ku nyika vida rivalelo eterna. na vutomi byi nga heriki Amado, isso é grande demais. valandziwa leswikulu É isso swinene que nos leva a nos hi leswi hi yetsekaka swi hi tekaka entregar. a wu hi tinyiketa Isaías isaya disse: eu só posso me entregar. a ti mina ni ngo tinyiketa Quem ntsena nunca entendeu esta verdade a loyi a nga vai tivi ser ntiyiso difícil leyi se entregar. swi ta karhata ku a tinyiketa Vai ser difícil. Está Por que, carrata. que hoje as pessoas a yini namuntlha vanhu elas vêm na igreja, va ta nkerekeni elas vêm na igreja, va ta nkerekeni mas não se entregam kambe a va tinyiketi como deve ser. Não Hi se ndlela leyi entregam, na lavekaka. verdade. a va tinyiketi hi ntiyiso É que enquanto você não olhar para aquilo que Jesus fez por você, hikuva a loko wena u nga voni leswi yesu a nga ku endlela swona vai ser muito difícil. swi ta karhata Enquanto você não reconhecer que Jesus pagou alto preço a loko u nga voni swa ku u nga tivi swa ku yesu a hakele ntsengo wukulu pela sua vida, hi vutomi bya wena
Amados, varandziwa vai ser muito difícil. swi ta karhata. Posso ouvir um amém? Vai ser muito difícil. Swi ta karhata ngopfu swinene. É por isso Hikwalaho nós temos muitas dificuldades. hina hi timhaka tinyingi. Nas igrejas hoje há muitas dificuldades das Ka pessoas tikereke namuntlha ku ni vanhu ku ni ku karhateka kukulu se ka vanhu entregarem para Deus. a ku va tinyiketa hosini. Por quê? Hi yini? As pessoas são motivadas por outras coisas A vanhu va kuchiwa hi minchumu yin'wanyana para vir na igreja. a ku va tata nkerekeni. Esqueceram-se da cruz. Va rivala xihambano. Esqueceram-se do que Jesus fez por elas. Va rivale leswi yesu a nga va endlela swona. Irmãos, Varandziwa. se Jesus, A loko Yesu, se o sacrifício de Jesus na cruz a loko mhamba ya Yesu exihambanweni não for a sua grande motivação, a nga le ku kuchiwa ka wena não kukulu, ter impacto sobre a sua vida, ku nga va na ntikelo a vuton'wini bya wena, não haverá mudança em você. ku nga ta va na ku cinca vuton'wini bya wena. Não haverá mudanças em você. A ku nga ta va na ku cinca. Não sei se estão entendendo. Porque enquanto você não reconhecer, A loko wena u nga nyiki risima, enquanto isso não sair daqui da sua cabeça, a loko leswi nga suki ka vongwe bya wena descer swi xika para seu espírito xi ya ka moya wa wena, e você entender que, meu Deus, u twisisa leswaku o hosi yanga eu era o culpado, mina a ni le mina ni nga ni nandzu, eu era o pecador, a ni le mudyohi, separado de Deus. a ni le kule na xikwembu, Mas Cristo, kambe Kreste no seu infinito amor, se entregou por mim. hikwalaho ka rirhandzu la yena a ti nyiketile ku mina, Ele se sacrificou por mim. yena a ti nyiketile ku mina. Isso é grande demais, irmãos. Leswi swikulu hi ntamu varhandziwa. Hoje, Namuntlha deixa eu falar uma coisa para vocês. Estou para terminar. hi le kusuhi ni ku gamaniseka no mi byela xin'wanchumu. Eu estava a pensar uma coisa. Papai a li karhi a pimisa xin'wanchumu. Há muitas pessoas Ku ni vanhu vo tala hoje, assim que estamos a falar aqui, namuntlha leswi hi vulavulaka laha que estão no inferno. Sabe disso? Vocês sabem disso? Há muitas pessoas que agora que estamos a falar assim, ku ni vo tala va ku sweswi hi vulavulaka inferno. swoswi va le tiheleni já não tem esperança, a va ha na ndlela yin'wana, já não tem como voltar. a va ha na ndlela yo tlhela. Aquilo que eles, se calhar alguns até zombavam disso. Loko swi kombeleka Até dizer, van'wana va rhukana minchumu Isso não é nada. Isso... a hi swa nchumu leswi, Mas estão lá. kambe swi kona. Hoje é uma realidade que eles estão a Namuntlha i viver ntiyiso yin'wana va le ku hanyaka ka yona, e não há esperança. kambe a ku na É uma realidade que vão ter que lidar com ela para va sempre. ya hlangana ni minchumu leyi laha ku nga heriki, Mas tem pessoas que estão nos céus. kambe ku ni vanhu va nga kona tilweni na kona. As pessoas que estão no céu A vanhu va nga tilweni estão a viver uma realidade va vona va hanya ntiyiso muito grande, leyikulu swinene, que não há palavras suficientes que eles podem Ya ku falar a ku na para marito Deus, loko va ta va byela para expressar a Xikwembu. gratidão do que A eles ko estão va a kombisa viver. leswi vona va hanyaka swona. E nós hoje estamos aqui, Hina nyamuntlha hi kona ka ndhawu leyi, ainda vivos. Ainda vivos. hina na ya hanya, Temos escolha. hina hi nga hlawula. Você tem que saber o que Jesus fez por você. Wena u fanele ku tiva leswi Yesu a nga ku Você tem encela, que reconhecer isso. wena u fanele ku nyika lisima swilo leswi, Porque é a partir dali hikuva hi ku sukela kwalayana onde você vai dizer assim: u nga ta vula ka leswi, se Ele me perdoou, loko yena a ni rivalelile, se Ele me amou, loko a ni rhandzile, me salvou, a nga ni ponisa, então eu posso me entregar a Ele para me usar. ni ngo ti nyiketa ku wena ku va Para tirha que hi este mina. mesmo amor A ku va rirhandzu ro lalela lin'we seja conhecido pelos outros. yi tiviwa hi vanhu vambirhi, Para que esta mesma bondade a ku va vunene lebyi possa alcançar as outras byi kuma vanhu vambirhi. pessoas. Aleluia. Fique de pé, eu não vou terminar essa pregação. A hi sekelekeni nyima hi nge ti gama a nxumayelo lowu, Mas hoje, kambe namuntlha aleluia, kambe namuntlha quero que você, a ni rhandza ku wena, talvez tem pessoas que estão aqui, swi nga endla ku ni vanhu va nga kona lana, você nunca pensou wena a wu sami u pimisa no que Jesus fez por você. leswi Yesu a nga ku encela, Você nunca refletiu sobre isto. wena a wu sami u pimisa minchumu leyo. Não.
Enquanto isso não tiver significado para você, a loko leswi swi nga na nhlamuselo eku wena você pode trocar Jesus por qualquer coisa. wena u nga cinca yesu hi nchumu xin'wana na xin'wana. Enquanto você não saber, não ter esta revelação A loko wena u pfumala nhlawutelo lowo da cruz, wa xiyambano, você pode largar a Jesus por qualquer coisa. wena u nga tshika yesu hi minchumu ya hava. Mas quando você entende isso, Kambe loko wena u twisisa leswo, você diz assim: wena wa vula leswi, eu não posso mina fechar os olhos. a ni nge Eu pfali não mahlo, posso me fazer como se não vi. a ni nge yenci ingi a ni vonanga nchumu. O maior pecado hoje nas igrejas, Xidyoho xikulu namuntlha nkerekeni, você quer conhecer qual é? u lava ku tiva swa ku hi xihi? Sabe que nas igrejas há um grande pecado que está a pairar, a afetar muitos. Um grande Wa pecado tiva ku ku ni xidyoho xi nga kona ka nkereke xi khumeka vanhu vo tala? nas igrejas. Você sabe qual é? Wa tiva ku hi xihi? O maior pecado hoje nas igrejas Xidyoho xikulu namuntlha lomu tinkerekeni é a indiferença. i ku tshama ingi ya ku enceki nchumu. A ver, quando uma pessoa vive como se ninguém fez nada por ela. Wa ku vona loko munhu a hanya ingi a nga sami a enceliwa nchumu. Isso é um grande pecado A lexi xidyoho xikulu que está a afetar a muitas pessoas. xi khumbaka a vanhu vo tala. Indiferença. A ku tshama ingi a ku enceki nchumu. Foi perdoado, U foi rivaleliwile, liberto do poder das trevas, u tshunsiwile matimbeni foi ya dado a ya vida munyama. eterna, U nyikiwe vutomi byi nga mas heriki. vive como se nunca tivesse sido Kambe perdoado. u hanya ingi a wu sami u rivaleliwa. Isaías fez diferente. Isaya a endli ku hambana. Depois de ser perdoado, A loko yena a rivaleliwile, ele disse: Deus, a ku hosi, eis-me aqui, hi mina loyi, eis-me aqui. hi mina loyi. O Senhor me perdoou, Hosi u ni rivalelile, tiraste a minha culpa. u susi nandzu wa mina. Senhor, usa-me. Hosi, tirha hi mina. Você sabe que tem muitas pessoas que estão no inferno que queriam ter a chance que você tem. A chance que todos nós, eu e você temos. tala va nga ti heleni kambe va lava ku kuma nkhambi leyi na hina hi nga li kuma. É por isso, Hikwalaho deixa-me falar isso para vocês, porque ni tshikani ni mi byela leswo é importante você entender isso. hikuva i swa nkoka ku va swi twisisa. Aleluia. O maior tormento no inferno, A ku xaniseka kukulu a ti heleni. nós já ouvimos falar que lá no inferno tem fogo. Quem já ouviu falar isso? Que lá no I inferno mani tem na fogo. tshama ka twa swa ku a ti heleni ku ni ndzilo. Quem já experimentou queimar no pé com carvão aqui? I mani a nga tshama a tshwa ka nenge Quem já teve essa hi experiência? khala. Levanta a mão, levanta a mão. Tlakusani Quero ver. mavoko. Vocês já queimaram no Mutshama pé com mutshwa carvão? n'wina hi khala. Eu já queimei, irmãos. Papai carvão. ni se hi twile Não foi fácil. a swi ne byalanga. Agora imagina, Se u nga swi ehleketa. lá no inferno não é queimar com carvão aí de baixo. A ti heleni a wo tshwa hi ndzilo hi É makhala queimar ntsena. tudo. Wo tshwa hi miri wa wona E hinkwawo. depois lá não vira carvão. A laya a wu tshwi u hundzuka nkuma. Queima, Wo tshwa não acaba. a ndzilo a wu É um timeki. fogo misterioso. I ndzilo wa ku hlamarisa wa xihundla. Que nem aquele fogo que queimava aquela coisa. Bom, é diferente, mas é algo parecido. Aquela visão que Moisés teve. A mavonelo Fogo a nga wona na Mose. planta, A sabe, ndzilo ka ardia, xihlahla mas a planta não se a wu consumia. pfurha kambe a É um xihlahla tipo xi de nga fogo que heli. queima, I ndzilo só wu que não te hisaka consome. kambe wena a wu tshwi wu hela. Agora veja, Se a hi voneni. lá no inferno, A ti heleni escuta com atenção. ri endle ku swi ngela. O que dói mesmo. A leswi vavisaka, O que mais dói no a inferno leswi swi vavisaka a ti heleni não é este fogo. a hi ndzilo lowo.
são as lembranças. I switsundzuxo. Isso é o que mais dói. Hi leswi vavisaka Tem hi muitas ntamu. pessoas que estão no inferno, lembram. Kuni Alguns vo tala deles va até estiveram na igreja. Van'wana va tshama va Lembram, khongela. estiveram na igreja. Va tsundzuka Desprezaram leswaku va tudo nga que ouviram. Va byela hinkwaswo a va swi yingisela. Morreram, foram no inferno. Va le- fa va ti heleni. Cada vez que lembra, no dia que o pastor diz assim, A loko arrependa-se, pfunisa ku ti soleni. abandona o pecado. Quando ele se lembra disso no inferno, Alogo ele azuka começa assim, leswo. mas você, por que você não se arrependeu? Hayi ni u nga ti solanga wena. Mas já não tem nada que vai mudar lá. Kambe a ka na nchumu xa ku xi nga ta endleka. Então as pessoas sofrem com essas lembranças. A vanhu va xaniseka hi ku Algumas tsundzuka pessoas lembram quando um jovem ou alguém loku. apareceu para ele, lhe falar de Jesus, nem quero saber nada disso. disso. Yesu a nga lavi ku twa nchumu hi swona. Tem pessoas que lembram, estão no inferno, Kuni vanhu va lembra nga ti disso. heleni va tsundzuka leswo. Se pudesse se esmagar, mas você Loko mesmo- oku a nga swi kota ku ti. acredito que alguns a até ku se ti batem. van'wana Mas va nga você, va ti ba ka por que que ti mesmo não wena aceitou? wena. Mas hoje nós estamos aqui, Hina hi kona ka ndhawu nós leyi. temos chance. Hina hi ni khambi leri. Jesus morreu na cruz. Yesu a file xihambanwini. Não fique indiferente a isso. U nga tshami nge a ku endlekanga nchumu. Eu acho que uma das coisas que tem que ser quebrada é isso, o Xilo espírito xa de ku fanele indiferença. ku i moya wa ku tshama nge a wu endleriwanga nchumu. Diga comigo, nós temos que orar. O espírito de indiferença tem que ser quebrado. Diga, eu não posso viver como se Jesus não tivesse feito nada por mim. Diga, eu não posso aceitar isso. Eu não posso viver. Mas fala comigo, diga, eu não posso viver como se Jesus não tivesse feito nada por mim. Não. Alguma coisa tem que ser quebrado. Não acham vocês? Não acham? Isso é um ataque, é um demônio Lelo i demona lelo. que bloqueia, ataca a mente das pessoas Livisaka a vanhu. para não nos permitir A ku hi pfumeta. contemplar o que Jesus fez. A ku hi nga pfumeti ku vona leswi Yesu a nga hi endlela Nós swona. queremos orar. Ni lava ku A khongela. primeira coisa que nós vamos fazer hoje Xa ku sungula hi nga ta endlaka namuntlha. é pedir perdão a Deus. Ku kombela rivalelo ka Xikwembu. Nós precisamos nos arrepender Hina hi fanele ku ti sola. por este pecado da indiferença. Xidyoho xa ku tshama nge a endleriwanga nchumu. Diga comigo, Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra. Reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos meus pecados. Reconheço que Ele pagou alto preço, o preço de sangue, para me perdoar de todos os meus pecados e me livrar da condenação eterna e me dar a vida eterna. Eu reconheço. Diga para Ele, Senhor, eu quero pedir perdão por todo o tempo que eu vivi indiferente quanto a esta realidade. Por todo o tempo que eu vivi como se Jesus não tivesse feito nada por mim. Senhor, me perdoa. Olha, fala com suas próprias palavras isso. Fala com Ele, fala com Ele. Diga para Ele, Senhor, perdoa-me por todo o tempo que eu vivi como se o Senhor não tivesse morrido por mim. Por todo o tempo que eu vivi como se nada o Senhor fez pela minha alma, para me salvar, para me libertar. Perdoa-me. Fala com Ele. Senhor, diante da sua presença, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. O pecado da indiferença. Eu peço perdão pelo pecado da indiferença.
Perdoa-nos, Senhor, pelo pecado da indiferença, por não refletirmos o que o Senhor fez por nós, por vivermos como se o Senhor nunca tivesse pago alto preço pelos nossos pecados. Pai, perdoa-nos por isso. Igreja, ora com todo o seu coração. Você sabe como você tem vivido, você sabe o que você tem feito, você sabe até que ponto você está a valorizar o que Jesus fez por você, até que ponto. Leva isso a sério. Se você quer sentar, seja à vontade, mas ora. Se quer sentar, não é obrigado a ficar de pé, mas ore. Ore seriamente. Se você fizer essa oração com sinceridade, Deus vai tocar a sua vida aqui hoje. Espírito Santo, compadeça-te das nossas vidas. Compadeça-te das nossas vidas. Compadeça-te das nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Compadeça-te, ó Pai. No poderoso nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, por todo o tempo que nós vivemos, em nome de Jesus, como se o Senhor não tivesse pago alto preço pelas nossas vidas. Pedimos perdão ao Pai, em nome de Jesus. Ora, peça perdão, em nome de Jesus. Diga hoje: Senhor, eu escolho reconhecer o que o Senhor fez por mim, em nome de Jesus. E agora eu oro e declaro que eu rejeito na minha vida toda indiferença, todo espírito, todo demônio que semeia a indiferença, em nome de Jesus, seja destruído. Todo demônio, todo principado satânico que semeia a indiferença, que cobre os olhos, que fecha os olhos, para os olhos de entendimento, para não vermos o que Jesus fez por nós, seja destruído. Seja destruído em nome de Jesus. Diga: todo demônio que semeia indiferença, para não refletirmos, para vivermos uma vida que não reconhece o que Jesus fez, nós oramos agora que esse espírito seja destruído, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Vamos, ora, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, vamos, ora. Você está em batalha agora, em nome de Jesus, ora, em nome de Jesus. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus nós oramos e declaramos agora: todo espírito, Senhor, que semeia indiferença no meio do seu povo, seja quebrado, seja destruído em nome de Jesus. Seja destruído. Ora, rejeita esse espírito em nome de Jesus. Que seja destruído agora. Seja destruído agora. Seja destruído todo demônio, todo principado das trevas que semeia indiferença. Meu Pai, seja quebrado. Meu Pai, seja destruído. Que esse demônio seja amarrado e seja destruído em nome de Jesus. Seja amarrado e seja destruído em nome de Jesus. Nós declaramos: todo espírito de indiferença, todo espírito de indiferença no meio do povo de Deus, seja destruído agora, seja quebrado agora, em nome de Jesus.
nós oramos e declaramos que o espírito de indiferença caia por terra, que o espírito de indiferença seja destruído. O espírito que semeia indiferença caia por terra em nome de Jesus, caia por terra em nome de Jesus, caia por terra no nosso meio, caia por terra em nome de Jesus. Pai, destrói esse demônio em nome de Jesus. Ora, babassondorobos. Ora, igreja, ora em nome de Jesus. Nós declaramos agora que esse demônio seja destruído. O espírito de indiferença caia por terra. O espírito de indiferença seja destruído. Todo demônio caia por terra agora. Todo demônio que semeia indiferença seja quebrado em nome de Jesus. Seja quebrado em nome de Jesus. Seja destruído em nome de Jesus. Seja destruído em nome de Jesus. Seja destruído. Seja destruído. Seja destruído em nome de Jesus. Escuta, a igreja. Quero encorajar as pessoas que estão sentadas, se você puder, por pouco tempo. Vamos guerrear. Esse assunto é sério. Homens e mulheres precisam ser levantados nesse lugar. Aleluia. Diga em nome de Jesus: eu vou servir a Deus como nunca antes. Diga: eu vou servir a esse meu Deus. Em nome de Jesus. Hoje, todo demônio que sempre se levantou para atacar a minha vida com indiferença, diga agora. Levanta a sua voz, diga agora. Eu me levanto em nome de Jesus, como filho de Deus. Eu me levanto na autoridade que Cristo me deu. Eu declaro que esse demônio caia por terra em nome de Jesus. Seja destruído em nome de Jesus. Seja destruído agora em nome de Jesus. Vamos, igreja, diga: seja destruído. Ora em nome de Jesus. Pai, nós declaramos: esse demônio seja destruído. Se você puder, mova-se do lugar onde você está. Mas ora, vamos guerrear. Esse demônio precisa cair em nome de Jesus. Ora, igreja, mova-se no lugar onde você está. Ora, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que o espírito de indiferença caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nós declaramos todo principado em nome de Jesus. Todo principado satânico que semeia indiferença na sua igreja, caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra. Rebobobobo sandaraba. Ribababababa. Rebobobobo. Ricatarababa. Rebobobo sandaraba. Ribobobos. Oh Pai, destrói pelo seu poder. Destrói, meu Pai, em nome de Jesus. Todo espírito, todo demônio que semeia indiferença, caia por terra no nome de Jesus. Caia por terra no nome de Jesus. Caia por terra no nome de Jesus. Seja destruído em nome de Jesus. Seja destruído no poder que é o nome de Jesus. Diga: Espírito Santo, em nome de Jesus, levanta a sua bandeira. Diga: levanta a sua bandeira da vitória nesse lugar. Diga: levanta, Senhor, a sua bandeira da vitória nesse lugar, em nome de Jesus. Diga que as trevas caiam por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escuta, sabe o que Deus me lembrou? Assim como o profeta Ezequiel, quando estava no vale dos ossos secos, e aquele povo, aqueles ossos representavam o povo de Israel, um povo sem esperança, destruturado. Mas daqueles ossos Deus levantou um exército. E Deus me fez lembrar isso, porque Deus está dizendo: vai levantar um exército neste lugar. Homens e mulheres que vão lhe servir
com muito fervor. Homens e mulheres, jovens, que vão lhe servir com muita paixão, com muita sede, com profundo reconhecimento. Você não será obrigado. Não. Sabe o que vai acontecer? É que isso será tão forte no seu espírito, no seu íntimo. Você vai dizer assim: Deus, ajuda-me a valorizar o teu sacrifício, o sacrifício de Jesus na cruz. Ajuda-me a valorizar isso pelo meu servir. E eu quero te servir. Eu não tenho nada que pague o que o Senhor fez por mim, mas uma coisa eu posso fazer é valorizar o que o Senhor fez por mim, através da minha vida, através do meu servir. Eu acredito que Deus está a levantar aqui um exército, homens e mulheres que vão lhe servir. Diga comigo: Senhor, eu vou te servir como nunca antes. Eu vou te servir. Se Satanás por muito tempo lutou para eu não te servir, hoje com a minha boca eu declaro que eu vou te servir em nome de Jesus, porque eu nasci para te servir. Eu nasci para ser útil nas mãos de Deus. Levanta suas mãos. Diga para Ele: eis-me aqui, ó Pai. Coloca suas mãos no teu peito. Igreja, Jesus está fazendo uma obra na sua vida. Jesus está dizendo para si: filho, filha, você me pertence, você é meu, eu sou teu Deus, e tu és a minha filha, tu és o meu filho. Jesus quer surpreender a muitos através de você. Jesus quer libertar a muitos através de si. E Ele está fazendo essa obra no seu interior. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar, levantando homens, um exército, homens cheios de autoridade, mulheres cheios de autoridade. Satanás não vai parar você. Há uma determinação que vem do seu íntimo. O Espírito Santo está a gerar isso em você. O Espírito Santo está a gerar isso. Algumas pessoas aqui, as circunstâncias que você viveu, os desafios que você viveu, Satanás usou isso para apagar o fervor, para limitar você. Mas escuta, hoje Deus está a sacudir isso na sua vida. E Deus está dizendo para você: não pare, não pare, não deixe que as circunstâncias paralisem você. A missão de Deus, o chamado de Deus é maior do que as tuas circunstâncias. Espírito Santo, toca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Poder de Deus agora. Poder de Deus agora. Sobre a sua vida agora. Poder de Deus agora. Poder de Deus agora. Poder de Deus agora. O poder de Deus. O poder de Deus está vindo sobre você. Está vindo sobre você. Levantando a sua vida. Levantando a sua vida. Levantando a sua vida. Agora. 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 Oh, shakatarabababa. Você será um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor. Receba a graça do Pai. Poder de Deus agora. Poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Vaia! Poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Poder de Deus. Vaia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livre agora. Livre em nome de Jesus. Livre para viver o que Deus tem para a sua vida.
Em nome de Jesus. Escuta. Você vai ter que viver o que Deus planejou para si. Escuta, homem, escuta, mulher. Você não nasceu para viver uma vida seca. Você nasceu para viver uma vida avivada, cheia de Deus, cheia da presença de Deus. Deus quer levantar a si para alcançar a muitos. Em nome de Jesus, que o poder de Deus venha sobre ti agora. Oh Deus, toca esses homens, toca mulheres nesse lugar. Receba o toque do Pai. Em nome de Jesus. Simplesmente abra o seu coração e deixa Deus fazer a sua obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Poder de Deus agora. Poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toca. Toca. Em nome de Jesus. Oh, rabababassondorobos. Poder de Deus agora. Poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Deus está te levantar como uma guerreira. Você não vai parar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a graça do Pai. Escuta, não importa a sua idade, Deus está tocando a sua vida. Homens e mulheres, Senhor, toca. Chegou o tempo de você servir esse Deus. Chegou o tempo de você servir a Ele por causa daquilo que Ele fez. Em nome de Jesus. Oh, rabababassondorobos. Receba o toque do Pai. Receba o toque do Pai. Em nome de Jesus. O toque do Pai. Em nome de Jesus. Receba o toque do Pai. Yes, God. Em nome de Jesus. Receba o toque dele. Em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito de Deus, que a sua graça seja derramada sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Deixa que Ele use a sua vida. Receba a graça dele. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo. Deixa Ele fazer a sua obra. Deixa Ele fazer a sua obra. Ele está tocando aqui, levantando um exército. Levantando um exército. Receba o toque do Pai. Em nome de Jesus. Pessoas que vão lhe servir com determinação. Oh meu Deus. Oh Jesus. Sim, meu Pai. Toca, Jesus. Faça a sua obra. Em nome de Jesus. Faça a sua obra. Oh, rabababassondorobos. Em nome de Jesus. Pai, toca. Em nome de Jesus. Diga para Ele, Espírito Santo, enche-me aqui para Ti. Enche-me aqui, Senhor, só para Ti. Só para Ti. Usa-me para a sua glória. Em nome de Jesus. Diga, usa-me para a sua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está levantando pessoas, está despertando pessoas. Você será útil para Ele. Ninguém vai andar atrás de você.
Mas você fará isso da sua espontânea vontade, porque você sabe quem te resgatou. É isso que vai acontecer aqui. Será um servir, não um servir vazio. Você vai servir motivado por uma expressão de amor que resulta da cruz. É isso que não vai fazer você ser parado. Porque não será uma motivação humana, é que alguém te alcançou. Você sabe que Jesus libertou-me. Aleluia. É verdade. É por isso basta você reconhecer isso. Ninguém te para. Não, ninguém te para. Ninguém te para. Porque você sabe quem te encontrou. Que Deus abençoe as vossas vidas. Posso ouvir um amém? Deus abençoe, amados. Próximo domingo teremos um culto maravilhoso aqui. Não perca, porque Deus vai fazer coisas muito grandes. Senta, se você puder. Pode sentar. É isso que nós precisamos entender, amados. Aleluia. E Deus possa abençoar a cada um. Teremos um maravilhoso culto. No domingo será uma grande bênção, amém? Vai ser uma grande bênção. Gostaria de chamar aqui o dirigente do culto para terminar com o culto. Amém, Igreja do Senhor. Nós queremos terminar com o culto. Queria pedir para se colocar em pé em nome de Jesus Cristo. Alguém foi abençoado aqui? Alguém tem coração do missionário? Quer viver uma vida missionária? Amém? Abra seu coração para Deus usar-te em qualquer lugar, seja no trabalho, seja na estrada, seja no mercado, aonde Deus vai te usar. Amém? Queremos lembrar que temos nossos cultos aqui na sexta-feira, o culto dos vencedores pelas 18 horas. Venha fazer parte, em nome de Jesus Cristo. Culto dos jovens pelas 16 horas. Tem sido nos sábados. E no domingo, 9 horas, nosso culto de celebração. Mas lembrar também que temos 5 minutos aqui, os jovens, o líder pede 5 minutos. As mulheres também têm 5 minutos. Amém? Levante, você trouxe uma oferta para dar na casa do Senhor. Prepare a sua oferta. Enquanto vamos fechar, vamos orar para consagrar em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, ó Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, pela palavra, pela ministração, pela vida do nosso pastor Rogério, com sua amada esposa, seus filhos. Que Deus continue a usar eles, Deus continue a proteger, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe, Deus, o teu povo, abençoe, Deus, a tua igreja. Livra, Senhor, de todo o plano das trevas. Livra, Senhor, de tudo que o inimigo tem usado para travar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, Deus. Que Deus ajuda-nos, Pai, a reconhecer, Pai, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida é muito maior. Por isso, Deus, Pai,
Abençoe, Senhor, o teu povo. Abençoe as ofertas, Pai. Abra, Senhor, oportunidades financeiras, de modo que o teu povo, Pai, possa reconhecer, Pai, só Deus que é capaz de fazer grandes coisas. Senhor, abençoe desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.